Caramba, que notícia bombástica. Quer dizer, como vai ser este vídeo de história hispana? Nos anos 70, o mundo era medido em quilotons. O poder real não se sentava em tronos nem em parlamentos, mas sim na ponta de um míssil nuclear. Era o clube mais exclusivo e temido da história, e seus membros Estados Unidos, União Soviética, China, França e Reino Unido ditavam as regras do planeta. Quem tinha a bomba tinha a palavra final. Quem não tinha só falava, quem obedecia. E em um canto do sul da Europa, uma nação orgulhosa, ferida e isolada, se recusava a ser apenas uma peça no tabuleiro deles. Espanha, governada por Franco, que sentia o sopro gelado da morte em sua nuca, sabia que estava vulnerável. Francisco Franco não temia apenas por sua vida, temia por sua obra. Ele via como seu regime, sua construção pessoal de quase 40 anos, enfrentava um futuro incerto, cercado de inimigos fora e de tensões dentro. Ele precisava de um seguro de vida, não para ele, mas para a Espanha. Uma apólice definitiva que ninguém pudesse romper. Uma arma que gritasse para o mundo que a Espanha nunca mais se ajoelharia. E então veio a humilhação que acendeu tudo. Novembro de 1975. Saara espanhol. Marrocos, com Hassan II e o silêncio cúmplice de Washington, lança a Marcha Verde. Não é uma invasão militar, é uma sentença. O exército espanhol, um dos mais antigos e orgulhosos da Europa, recebe a ordem de não agir. Nos ordenaram não responder, não falar, não defender, apenas olhar e fingir que não era o fim. A sensação em Madrid é de abandono, de uma traição brutal por parte de seu suposto aliado, os Estados Unidos. O almirante Carreiro Blanco, o braço direito de Franco, já havia alertado antes de ser assassinado. Sem uma arma própria, a Espanha não será mais do que uma estrela de 8ª magnitude. A crise do Saara confirmou isso da forma mais dolorosa. A Espanha estava sozinha. Nos últimos dias de Franco, nos silêncios de um palácio que cheirava a cera e ao fim de uma era, foi dada a ordem. Foi ativado com urgência um plano que vinha sendo elaborado no mais absoluto segredo desde o início dos anos 60. Seu nome de código dizia tudo. Não era um nome técnico nem militar. Era um nome de lenda, de sangue e areia. Eles o chamaram de Projeto Slero. Slero, como o Miura de 500 quilos que matou Manolete em uma praça de Linares. O touro que acabou com um símbolo nacional. O nome era uma declaração de intenções. O que estavam prestes a criar era uma força letal, imprevisível, de consequências trágicas e um poder devastador. Uma arma para não ser usada, mas cuja simples existência mudaria tudo. O projeto tinha 3 pilares. O cérebro era a junta de energia nuclear, um centro de pesquisa de ponta cheio dos melhores cientistas do país. A alma política tinha sido o almirante Carreiro Blanco, seu principal impulsionador, até que uma bomba da ETA o fez voar pelos ares. Nos disseram que era só dissuasão, mas sabíamos que, se fosse necessário, poderíamos terminar o que começamos. E o arquiteto, o executor, era um gênio silencioso. O físico Guilherme Velarde, um homem que não buscava glória, mas sim a sobrevivência de seu país. Um cientista disposto a calcular o apocalipse em um quadro negro se isso garantisse que ninguém voltaria a humilhar a Espanha. Ele seria o nosso Oppenheimer. O plano era audacioso, mas viável. Construir em poucos anos uma bomba de plutônio. A Espanha tinha os reatores para produzi-lo. Sorita e principalmente Vandellós. Tinha a tecnologia e agora tinha a vontade inabalável nascida da ferida.
A contagem regressiva havia começado nos porões do poder. Uma conspiração de Estado para que a Espanha entrasse pela porta dos fundos no clube atômico. Mas na era nuclear não existem segredos. Apenas prazos antes de serem descobertos. E do outro lado do oceano, a CIA já tinha começado a aguçar os ouvidos. O sonho proibido de Franco não tomou forma em um bunker militar, nem em uma base secreta nas montanhas. Nasceu aqui, à luz do dia, no coração de Madrid. A Junta de Energia Nuclear. Para o mundo, era um centro de pesquisa civil, um lugar de jalecos brancos, ciência e progresso. Mas em seus laboratórios e escritórios mais protegidos, travava-se uma guerra silenciosa contra o tempo. Aqui, a equipe de Guilherme Velarde trabalhava sem descanso. Físicos, engenheiros, químicos, a elite científica da Espanha, unida por um juramento de sigilo. Mas o cérebro da operação não estava em Madrid. O verdadeiro coração da besta pulsava a 500 quilômetros de distância na costa de Tarragona. A usina de Vandeloz 1 não era uma usina qualquer. Ao contrário das outras, de tecnologia americana, esta era francesa. Um reator de gás grafite, um projeto que tinha uma vantagem estratégica fundamental. Permitia extrair o combustível irradiado sem precisar desligar o reator. E desse combustível, desse resíduo letal, podia-se reprocessar e obter a alma da bomba, o plutônio de grau militar. Era a rota perfeita, a porta dos fundos para o clube atômico, e a Espanha tinha a chave. E lá, trancado com seus quadros negros e seus silêncios, estava ele. Guilherme Velarde, o arquiteto do fogo nuclear. Durante meses, ele fez os cálculos mais complexos e perigosos de sua vida. Ele não estava projetando uma ponte, nem calculando a órbita de um satélite. Ele calculava a geometria exata de uma explosão atômica, e seus números eram terrivelmente claros. A bomba era possível. Material necessário: 6 quilos de plutônio por bomba. Projeto: esfera de implosão, a mesma tecnologia usada em Nagasaki. Potência estimada: 20 quilotons. Uma força capaz de apagar do mapa uma cidade inteira. O plano não era construir um único artefato simbólico. Era fabricar uma primeira série de 3 bombas. 3 guardiões silenciosos para a soberania da Espanha. Velarde e sua equipe viviam uma vida dupla. Para suas famílias, eram servidores públicos. Para a comunidade internacional, cientistas pacíficos. Na verdade, eram conspiradores. Cada cálculo, cada relatório, cada reunião era um ato de desafio. Mais um passo em um caminho sem volta. Finalmente, o trabalho estava feito. Velarde reuniu suas conclusões em um relatório ultra secreto. A física estava dominada. A engenharia resolvida. A matéria-prima acumulando-se. Ele apresentou suas descobertas às mais altas esferas do Estado. Sua mensagem foi sóbria e impactante. Nós podemos fazer isso. Naquele instante, a bomba deixou de ser uma fantasia. Ela se tornou um projeto com prazos. Em uma realidade industrial prestes a nascer. Em Madrid, em um círculo muito restrito, sentia-se uma mistura de euforia, medo e orgulho. Eles tinham conseguido. Mas eles não sabiam que seus segredos, sussurrados em escritórios à prova de som, já tinham cruzado o Atlântico e ecoavam com a força de um trovão nos corredores de Langley, Virgínia. Um relatório detalhado chega à mesa do diretor da CIA e de lá ao Salão Oval. Seu título é sucinto e alarmante. O Programa Nuclear Espanhol. Washington entra em alerta vermelho.
Em Washington, o relatório Islero caiu como uma bomba silenciosa. A CIA, através de sua rede de espionagem e do monitoramento das centrais espanholas, havia confirmado tudo. A operação, batizada com o codinome Spinner, não deixava dúvidas. Uma nação do sul da Europa, governada até poucos meses atrás por Francisco Franco e agora, em uma transição frágil e imprevisível, estava prestes a conseguir a arma nuclear. Era o pior dos cenários. Uma Espanha atômica, fora do controle da OTAN, poderia desestabilizar todo o Mediterrâneo. Poderia usá-la para fazer pressão sobre Gibraltar. Poderia sofrer um golpe de Estado e a arma cair nas mãos de militares em uma época instável. Ou pior, poderia vender a tecnologia para terceiros países. Para os Estados Unidos, o projeto Islero não era uma questão de soberania espanhola. Era uma ameaça direta à segurança mundial. E eles não iam permitir isso. Mas a América de Kissinger não agiu com ameaças diretas nem com um ultimato público. Isso teria sido um erro, teria alimentado o orgulho espanhol. A estratégia dele foi muito mais sutil, mais fria e mais letal. Foi um checkmate em 2 movimentos, um sufocamento lento e silencioso. O primeiro movimento foi tecnológico. A maioria das usinas nucleares espanholas, as que sustentavam o desenvolvimento do país, dependiam de uma coisa: o urânio enriquecido que os Estados Unidos lhes vendiam. Washington enviou uma mensagem clara através de seus canais diplomáticos. Se o projeto Islero continuasse, a torneira do combustível nuclear seria fechada. Da noite para o dia. A América não precisava enviar um único soldado. Só precisava apagar a luz da Espanha. O segundo movimento foi diplomático. O sonho da nova Espanha democrática era um só: unir-se à Europa. Entrar na comunidade econômica europeia, fazer parte da OTAN, deixar para trás 40 anos de isolamento. E aqui Kissinger fez sua jogada mestra. A mensagem para o jovem governo espanhol foi brutalmente simples. Vocês podem ter a bomba, ou podem ter a Europa. Vocês não podem ter as duas coisas. Enquanto isso, na Espanha tudo havia mudado. Franco havia morrido. O almirante Carrero Blanco, seu grande incentivador, já não estava mais lá. No Palácio da Moncloa, um homem estava sentado com outras prioridades. Adolfo Suárez. Para Suárez e para o rei, a bomba atômica era uma herança envenenada do regime anterior. Um monstro adormecido no porão de uma democracia recém-nascida. Sua obsessão não era a dissuasão militar, mas sim a reconciliação nacional, a estabilidade econômica e o reconhecimento internacional. O projeto Islero, que para Franco era um seguro de vida, para Suárez era uma bomba relógio que ameaçava explodir o futuro da Espanha. Desencadeou-se uma batalha silenciosa dentro do próprio Estado. Parte do exército e da velha guarda franquista via a realidade. Renunciar à bomba era visto como uma traição, como uma rendição inaceitável. Para eles, era a única garantia de que a Espanha voltasse a ser respeitada. Mas para o novo governo democrático, era o último obstáculo que os separava do mundo livre. Adolfo Suárez tinha o dossiê sobre sua mesa. Em suas páginas, o sonho de poder de Franco. E do outro lado da linha telefônica, a promessa de um futuro europeu e democrático, mas ao preço da renúncia. A decisão final recaía sobre um único homem. E não era uma escolha sobre uma arma. Era uma escolha sobre a alma da Espanha, a bomba ou a democracia. Espanha ou Europa, a Espanha olhava para o seu futuro e nas mãos do seu presidente pesava o destino de toda uma nação. No gabinete da Moncloa não houve um grito de vitória, nem uma declaração de guerra. Houve o silêncio pesado de uma renúncia histórica.
Adolfo Suárez tomou sua decisão. Ele escolheu a Europa. O projeto Islero não foi cancelado com um grande anúncio. Foi se apagando pouco a pouco, como uma chama privada de oxigênio. As ordens pararam de chegar. Os orçamentos foram congelados. A prioridade nacional não era mais o plutônio, era a democracia. Em 1981, o governo espanhol assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas não o ratificou imediatamente. Manteve uma última carta na manga, uma ambiguidade calculada, enquanto a jovem democracia ainda lutava para sobreviver. O golpe de misericórdia, o fim definitivo, chegaria anos depois. Com o governo de Felipe González e a entrada da Espanha na Comunidade Econômica Europeia, o sonho atômico já não tinha mais espaço. Em 1987, a Espanha finalmente ratificou o tratado. Era o fim oficial. Foi ordenado a Guilherme Velarde, o pai da criatura, que destruísse todos os documentos, todos os cálculos, todas as provas do projeto. Ele deveria apagá-lo da história. Velarde obedeceu. Queimou os relatórios. Mas, em um último ato de desafio, ou talvez de orgulho como cientista, guardou uma cópia dos cálculos essenciais. O plano mestre da bomba atômica espanhola. Não para construí-la, mas para que ninguém esquecesse que durante um tempo isso foi possível. Para que ficasse registrado que a Espanha teve o poder do átomo. Ele estava ao alcance de suas mãos. O fantasma da bomba espanhola descansa hoje em um lugar seguro, um segredo dentro de outro segredo. E assim termina a história. Ou começa a lenda. O projeto Islero não foi um fracasso. Na verdade, foi um sucesso retumbante. Demonstrou que a Espanha tinha a capacidade científica, a vontade política e o talento industrial para entrar no clube mais exclusivo do planeta. Não foi um delírio de grandeza, foi uma possibilidade real. Isso nos obriga a fazer a pergunta proibida. A pergunta do EC. Imaginem por um momento uma Espanha com a bomba. Nossa história com Gibraltar teria mudado? Nossa relação de poder com Marrocos ou com o resto da Europa? Teriam nos levado mais a sério? Ou teríamos nos tornado uma nação pária, uma espécie de Coreia do Norte no Mediterrâneo? Nunca saberemos. A história do projeto Islero não é o relato do que a Espanha perdeu, é a história do que ela escolheu ser. Foi o sacrifício da ambição militar no altar da transição. A Espanha renunciou à arma mais poderosa da Terra para poder construir algo que, naquele momento, era muito mais importante: uma democracia estável. Foi uma escolha, talvez a mais difícil e transcendental da nossa história contemporânea. A bomba que nunca explodiu permitiu que a Espanha que conhecemos hoje pudesse nascer. E a pergunta que paira no ar, meio século depois, continua sendo a mesma. Sacrificamos um poder que nos pertencia ou foi o preço necessário para sermos quem somos hoje?